Esse é um dos jeitos de você evitar a procrastinação, de não terminar uma tarefa uma vez que começou. Um dos problemas mais comuns atualmente é a procrastinação. O fato de você procrastinar pode envolver não começar uma tarefa ou mesmo não terminar uma tarefa quando você já iniciou. Então você pode procrastinar a leitura daquele livro, ou você pode começar a ler o livro, ou seja, ter a capacidade de iniciar o comportamento, mas não finalizar. E cara, alguns procrastinadores crônicos conseguem nunca executar o comportamento ou nunca finalizar aquele comportamento. A procrastinação pode existir em níveis extremos capazes de prejudicar a vida da pessoa, os relacionamentos, o trabalho, os estudos e muitas vezes até a autoestima da pessoa e a percepção de autoeficácia. Um procrastinador extremo que tem essas deficiências na vida devido ao comportamento de procrastinar pode acabar se achando uma pessoa horrível. Para entender a procrastinação e tentar algumas ferramentas de como manejar isso na prática, a gente tem que entender duas coisas, tá? A primeira coisa é a neurobiologia, ou seja, o que acontece no cérebro de um procrastinador, por que um procrastinador procrastina, por que uma pessoa não consegue começar um comportamento, ou mesmo sabendo os malefícios de não começar um comportamento, ou uma pessoa começa um comportamento e não consegue terminar, mesmo sabendo os malefícios de não terminar aquele comportamento. E o segundo item que a gente precisa entender é como que acontece a produção de um comportamento via pensamentos. Então é um grupo de comportamento específico que iniciam após a gente ter algum tipo de pensamento, que isso é muito estudado na psicologia cognitiva, e a partir desses dois entendimentos a gente tem aí pelo menos um início, né, para começar a entender e tentar atenuar o comportamento de procrastinar. Primeiro momento que a gente precisa então falar é a neurobiologia da procrastinação. Para entender a neurobiologia da procrastinação, nós precisamos entender um neurotransmissor chamado de dopamina. Você vai falar, pô, Wesley, de novo você falando sobre dopamina, cara, meu Deus, não tem outros neurotransmissores no cérebro? Tem, cara. A questão é que a dopamina, mesmo sendo um neurotransmissor relativamente escasso no nosso sistema nervoso central, as vias dopaminérgicas são bem reduzidas quando comparado a outras vias de neurotransmissores, como por exemplo a noradrenalina e a acetilcolina. O problema é que as vias dopaminérgicas elas geram comportamento, elas geram tanta motivação para fazer um comportamento quanto o próprio comportamento. Basta ver a via nigroestriatal, inclusive sofre neurodegeneração na doença de Parkinson, né? Por isso que os pacientes têm os sintomas motores. Mas o que vem aqui para nós agora de importante dentro do aspecto da dopamina é a capacidade que a dopamina tem de fazer duas grandes coisas. Primeiro, gerar motivação frente a um determinado comportamento. E a segunda coisa é a capacidade que a dopamina nos dá de manter a execução de um comportamento quando esse comportamento começa. E motivação aqui não é aquela motivação que você escuta aí no senso comum, onde as pessoas acham que uma pessoa motivada é alegre, eufórica, feliz. Na verdade, na neurociência, a motivação é um comportamento direcionado a um objetivo, tá? Isso é motivação. E o neurotransmissor que faz esse comportamento acontecer é a dopamina. Lá no nosso cérebro tem um monte de neurônio dopaminérgico que acabam se comunicando de duas grandes formas, tá? Eles podem fazer potenciais de ação, que nada mais é do que uma série de liberação elétrica lá que faz a liberação química acontecendo. As comunicações desses neurônios podem ser de forma fásica ou de forma tônica. Prestem atenção nessa parte do vídeo que é importante. A dopamina fásica é aquela que nos gera lapsos absurdos de motivação e que nos faz ter comportamentos até muitas vezes impulsivos, como por exemplo furar a dieta, consumir álcool quando não deveria, ou falar alguma coisa que não deveria, coisas nesse sentido. A dopamina tônica é importante para nós aqui, porque ela é como se fosse uma mangueira de jardim de dopamina ligada no nosso cérebro todo o tempo despejando um pouquinho de dopamina. Essa dopamina é que permite você pegar um determinado livro ou uma coisa que você quer executar um comportamento e fazer você ficar mantendo a sua atenção e a sua mínima motivação para realizar aquele comportamento direcionado ao objetivo sem que outras coisas atrapalhem você. A pessoa procrastinadora que começa uma tarefa, mas não consegue terminar, ela não tem essa dopamina tônica funcionando muito bem, ou, que a gente vai falar depois, tem uma série de outros estímulos meio que, entre muitas aspas, roubando essa dopamina tônica.
Um dos quadros onde é muito comum encontrar comportamento de procrastinar, e nesse caso procrastinar é quase um sintoma, é o TDAH. O paciente com TDAH, e existem diversos estudos que mostram justamente uma redução da atividade tônica da dopamina, principalmente no córtex pré-frontal, que é a região envolvida com atenção, capacidade de foco. Então, o TDAH muitas vezes vira um procrastinador. Ele começa a fazer uma coisa, ele volta, ele faz, ele não consegue começar, ou ele vai até o limite do tempo para entregar uma determinada tarefa e aí ele faz, vira a noite e consegue entregar. O medicamento, inclusive, atua nessa via específica. Olha que interessante como a neurobiologia ela vai se cruzando, né? Então, cara, entendendo como que funciona a neurobiologia da procrastinação e analisando como ela está envolvida com esses sistemas de neurotransmissão que envolvem a motivação, e não, pessoal, dopamina não dá prazer, tá? A dopamina dá motivação. Diversos estudos já mostram que você consegue obter prazer mesmo sem o sistema dopaminérgico estando envolvido no comportamento. Você tem comportamento hedônico mesmo sem dopamina, agora você não vai ter comportamento motivacional sem dopamina. Então a parada que você tem que entender é o seguinte, cara. Você tem poucas vias dopaminérgicas no seu cérebro que guiam o seu comportamento, e essas vias elas precisam gerar uma motivação para você executar alguma tarefa que vai te trazer uma determinada recompensa. É óbvio que no mundo de hoje nós temos diversas tarefas bem mais interessantes do que o que a gente deve fazer. Tem coisas muito mais legais para ver na internet do que você ter que ficar fazendo um trabalho de escola, que fazer aquele relatório do trabalho ou aquela matéria da faculdade lá. De fato, ela gera pouco interesse em você. E a parada é que o procrastinador, ele vai ter uma capacidade muito fácil de guiar o comportamento dele para executar uma tarefa que não está envolvida com aquilo que ele deve fazer, mas não quer. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer para tentar evitar isso é ver valor, tentar pelo menos ver valor naquele comportamento que você precisa fazer, mas está procrastinando, entender que você está procrastinando, entender que você está se desviando daquele comportamento, entender que você não começou porque você talvez não esteja motivado e outras coisas são mais interessantes. Uma vez que você iniciar aquele comportamento, fazer uma limpa de estímulos que tem em volta que podem desviar você em continuar executando aquele comportamento, porque não adianta você não procrastinar o início da tarefa, mas não conseguir concluir a tarefa. E uma das formas geniais que você pode tentar organizar na sua vida para evitar distrações durante a sua execução da tarefa é retirar os distratores de volta. Então, se você está estudando, cara, se você está lendo algum livro e está com medo de não conseguir sustentar o seu comportamento motivacional ali, é importante que você tire seu celular de perto, coloque de preferência em outro cômodo. É importante que você desligue as notificações, coloque algum barulho, alguma coisa diferente para tentar evitar pessoas conversando em volta. Não sei, mas modula o seu microambiente de forma a tentar isolar os confundidores e os distratores. Vai falar assim, mas mesmo assim, cara, vai ser muito difícil porque eu acabo olhando outra coisa quando eu tô olhando para a parede. Beleza, mas se você plotasse num gráfico dentro de um ano a sua atenção isolando os distratores ou não, muito provavelmente isolando você vai ter mais tempo líquido de trabalho. A gente só não sabe disso porque a gente não faz essas análises e porque a gente não vive o outro lado da moeda, né? E cara, uma parada que você aprende demais quando você estuda psicologia comportamental é você tentar controlar aquilo que te controla. Então, se você sabe que tem um distrator no seu lado enquanto você está estudando, tira ele do seu lado e nem dá chance pro azar. Esse é um dos jeitos de você evitar a procrastinação, de não terminar uma tarefa uma vez que começou.